O que é que um casal inteligente poderia programar para que a sua parte afetiva não fosse esquecida? Na maior parte das vezes as pessoas tendem a ocupar de tal maneira a sua vida, a ocupar de tal maneira o seu dia-a-dia, que não têm tempo para refletir sobre si mesmas e sobre as suas relações. Quando se trata de um casal, não há apenas duas pessoas em jogo, mas há um terceiro elemento que é o nós. E esse nós tem que ser construído com base na estima e no conhecimento de um e do outro. Ou seja, o problema, a questão é mais acrescida ainda porque há um terceiro elemento que não depende diretamente nem de um nem do outro, mas dos dois em conjunto. Dito de outra forma, quando há duas pessoas que querem manter um relacionamento sério, na verdade é preciso que cada uma delas aprenda a conhecer-se, que cada uma delas veja e aprenda a conhecer-se através do outro, que cada uma delas conheça o outro e, em conjunto, decidam construir este terceiro elemento, que é o nós. Muitas vezes, este nós não é o que penso eu, não é o que pensas tu, mas é uma opção diferente porque somos dois num e queremos ter um projeto comum. Então, não se trata muitas vezes nem de ceder, nem de desistir das nossas próprias ideias, mas de permitir que as nossas ideias e os nossos projetos estejam ao serviço deste projeto comum. Por vezes teremos que ceder ou recusar a nossa própria ideia, o nosso próprio projeto, outras vezes não, será o nosso projeto que vai por diante, porque entre os dois optamos que seria isto. Sempre que a nossa vida é demasiado ocupada, e isto é válido quer individualmente, quer no casal, que estamos permanentemente estressados com solicitações, andamos cansados, muito provavelmente estamos a correr o grande risco de deixar que a nossa vida afetiva seja para nós totalmente desconhecida. O que é que isto vai condicionar? Vai condicionar que no primeiro momento de crise, no primeiro momento em que o outro me decepciona, ou em que o outro não faz o que eu espero, ou não faz o que eu quero, ou o que eu penso que ele deveria fazer, eu vou simplesmente desistir da relação. Porquê? Porque esta relação, na verdade, não existia. Era uma coexistência, mas não havia uma relação. Ou seja, não havia um projeto comum construído de forma comprometida por ambas as partes. Mas isto é válido também na sua vida individual. Se a sua vida é tão cheia de atividades, tão cheia de correrias, que você não tem tempo para pensar sobre o que está a viver, para pensar sobre o objetivo da sua vida, os seus sonhos, aquilo que quer construir no futuro, aquilo que viveu no passado, então provavelmente você está a correr esse risco. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que mesmo as pessoas mais fortes, mesmo as pessoas mais vigorosas, têm momentos de dificuldade, momentos de quebra, que pode vir por uma doença ou até por um simples esgotamento, e nesse momento estará posto perante o vazio ameaçador da sua vida intelectual, da sua vida emocional. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser apanhado de repente pela sua afetividade e não vai saber como geri-la. Então o risco e o conselho é o mesmo para a pessoa individual ou para o casal. Vamos ouvir a terceira pergunta. Por que o grande alvo do demônio é a nossa afetividade? Bom, isto é a sua convicção. Vamos ver, que a afetividade seja o grande alvo do demónio, não fui eu que o disse, é você que está a dizê-lo. Portanto, quando nós partimos desta convicção, a seguir vamos querer uma explicação que venha de acordo com aquilo que nós pensamos. Eu não sei se eu diria isto, falando do demónio do ponto de vista daquele que nos faz desviar do que é o nosso projeto de vida, que é a felicidade. Poderemos pensar na ação do demónio como tudo aquilo que nos afasta desse projeto que acreditamos que é o projeto fundamental de cada um de nós. Nós fomos feitos para a felicidade e passamos a vida procurando o sentido dessa felicidade. Então, entendemos como a ação do demónio tudo aquilo que nos desvia desse projeto, tudo aquilo que nos torna pessoas mais infelizes, ainda que no momento, ainda que na circunstância, possa parecer que o efeito está a ser bom, sabemos que não é um efeito duradouro e todos nós temos consciência disso, por exemplo, em determinadas relações, em determinadas atividades que sabemos que nos dão um prazer momentâneo, mas que temos plena consciência ou que vemos depois pelos frutos que não correspondem a uma felicidade duradoura.
Porquê na vida afetiva? É a sua pergunta. Acredito que as pessoas que tenham menos facilidade em entrar em contacto com a sua vida afetiva, muito provavelmente tenham aqui um grande vazio e, portanto, uma grande possibilidade para uma desestruturação da vida. E como a afetividade toca todos os aspectos da vida, portanto, ela não é um campo reservado, não é um campo fechado no qual nada mais entra, pelo contrário, é como se fosse o pano de fundo de toda a nossa vida. É normal que sejamos atraiçoados pela nossa afetividade. Porquê? Simplesmente porque não nos habituamos a vê-la como um dom, como uma benesse, como uma coisa que está ao serviço do nosso bem e não simplesmente ali para nos atrapalhar. Muitas vezes tratamos a afetividade como se ela fosse nossa inimiga e, portanto, tanto a evitamos e tanto a deixamos de lado que no primeiro momento ela se volta contra nós e, de facto, se torna nossa inimiga, porque nós criamos inimizade com ela. Então, o conselho que fica é de fazermos exatamente o contrário. Vermos a afetividade como um dom que melhora e transforma a nossa vida e deixarmos que ela seja nossa aliada e, portanto, possamos fazer uma aliança, uma parceria com ela, viver o mais plenamente que podemos com ela ao serviço do nosso projeto pessoal. Gostaria de lhe dizer que todas as perguntas que queira fazer chegar-nos podem vir até nós através do nosso blog. Pode facilmente aceder a ele e deixar os seus comentários, deixar as suas perguntas, deixar as suas partilhas. Verá também no nosso blog todas as matérias que vamos tratando ao longo dos programas, estarão facilmente ao seu acesso e, portanto, pode facilmente consultar tudo aquilo que estamos a levar até si. O acesso é esse que está a ver no seu ecrã neste momento e, portanto, todas as perguntas que queira fazer chegar-nos, todos os comentários que queira fazer em relação a tudo o que ouviu ou sugestões de próximos programas, podem vir através dele. Se quiser ver um pouco connosco, pode ver um pouco o aspecto e encontrará nele os temas dos nossos programas anteriores e também um espaço para colocar as suas sugestões, para colocar as suas dúvidas e poder partilhar com outros através dos comentários que pode deixar aquilo que é a sua reação, aquilo que é o seu sentimento em relação ao que estamos a fazer e, por que não, pedir-nos também temas precisos. Vai ver que tem espaços dedicados à música, vai ver que tem espaços dedicados à poesia, que no fundo vão pretender trazer até si alguma reflexão que venha a enriquecer cada um dos temas que lhe apresentamos. Fica ao seu dispor e ao seu critério fazer chegar até nós os seus comentários. Sabe que nós contamos com eles e que este programa pretende, na verdade, fazer o mais possível a resposta àquilo que possa ajudá-lo a refletir e a ter uma vida melhor.